Então isso influencia de maneira total, de maneira direta, a nós que somos a comunidade estudantil, a nós que fazemos essa universidade girar. Por mais que fale, sem professor é importante e tudo mais e tal. Agora, quero ver dar aula sem aluno. Não tem como. E é justamente por isso, é justamente pela palhaçada que rolou, uma vez que alguns professores aderiram à greve, alguns professores votaram e outros simplesmente encheram o peito e falaram: eu não paro de dar aula. Certo? Isso é desvantagem para todo mundo. Na assembleia ali foi dito que só no dia 28, ia ser a próxima assembleia. E apenas no dia 28 que isso vai ser discutido de novo. Então, até o dia 28 nós temos certeza de greve. Isso já são praticamente 2 semanas. Eu não vou ficar vindo aqui para ter aula com 3 professores, para depois que voltar tudo normal eu ter que repor com os outros 5. Eu não vou, e eu peço para vocês, não venham, não entrem em sala, por favor. Só uma pessoa só que for para aula pode dar um problema muito grande. Aí vocês me perguntam: porra, mas eu tenho prova amanhã, eu tenho prova hoje. Estudo. Estamos falando de um movimento, estamos falando de uma coisa que terá início na segunda-feira, certo? De hoje já estamos em greve, não temos mais aula, não vão mais. Só que tem gente que tem prova agora. Se eu falar pra você que se você não ir pra aula, você vai estar sussa, é mentira. Você vai ter seu direito de fazer a prova de novo, vai, só que você não quer ter essa treta com o professor. Beleza, aí depois o professor fala assim: não, eu dou outra prova, eu vou dar uma prova só pra quem veio aqui por causa da greve. E bota as questões mais foda, é comum acontecer. É muito comum o professor chegar e fazer uma coisa dessa. Pode acontecer e nós não queremos isso. Portanto, eu vos digo, hoje e amanhã, façam suas provas. Não venham para a aula. Mas é muito importante que todos vocês não abandonem o barco. Não é agora que a gente entrou em greve que simplesmente eu vou voltar para minha casa, eu vou pegar meu aviãozinho para Recife e vou ficar lá. Eu Recife também. Então, eu não vou voltar para casa, cara. Certo? Ó, para a greve dos professores, eles decidiram que ia ser feito algumas comissões. Comissão de ética e a comissão dos problemas locais e tudo mais e tal, que vão estar falando, que vai estar falando sobre todos, vamos estar retratando todos os problemas de Ponta Grossa e passando adiante. A questão é, vamos nós também fazer comissões, criar comissões, tanto a comissão de ética quanto a comissão dos problemas locais. Eu peço o seguinte: aqueles que tiverem disponibilidade e vontade de participar da comissão, retratando os problemas que o seu curso tem, os problemas que você tem, procure o seu centro acadêmico. Os centros acadêmicos estarão organizando as comissões locais por curso. Certo? Certo, centro acadêmico? Pessoal que diz respeito à comissão de ética. Essa comissão de ética daqui, formadas por nós, a gente vai fazer reunião com a comissão de ética dos professores e então a gente vai discutir se a gente vai abonar todas essas faltas, porque quando eu questionei sobre isso, a professora que foi lá na frente, que deveria ter nos dado segurança, muito pelo contrário, falou que cada professor tem sua autonomia. Os professores, alguns professores não pararão de dar aula, então caberá a nós, de uma maneira totalmente contrária, pesar, mostrar que aqui a quantidade vai ganhar e que se nós não formos para a aula, se nós não tivermos presentes, o professor não tem para quem dar aula. A faculdade funciona como uma fábrica. Professores são operários, alunos são carros. Hoje em dia, os professores estão sem as ferramentas. Eles não podem fazer carros bons. Eles não podem fazer um poçante desse, sair. Eles não podem fazer. Exatamente, vai sair uma coisa meia boca. Só que, entendam, uma meia greve seria como dentro de uma fábrica, já que somos uma universidade tecnológica, seria como uma fábrica, tá apenas metade dos funcionários lá apertando os parafusos e os carrinhos tudo parado.
Nós não temos o direito, nós que somos os caos, a gente não tem o direito de pensar por metade. O que um decidir vai valer para todo mundo, diferentemente dos professores. O direito de greve é o direito personalíssimo. Eles de fato podem não aderir à greve. Por isso, e justamente por isso, eu venho convocar os senhores a começar a dar início a uma greve estudantil. Nós não assistiremos aula, mas também o seguinte, nós estaremos engajados na melhoria do nosso campus, nós estaremos engajados com os problemas que nos cercam, porque não adianta nada a gente simplesmente tá em greve e vai embora. Depois todo mundo toma no cu com falta, porque se eu reprovar mais umas duas, se eu reprovar de novo vai ficar feio. Se eu voltar mais umas 2 vezes eu reprovo. E pô, são 2 semanas agora que já tá certo que tem greve. Nessas 2 semanas, e aí? A gente vai fazer o quê? O que eu digo é o seguinte, hoje e amanhã, quem tem prova, quem tem atividade avaliativa, as faça. A partir de segunda-feira, a gente vai ter esse final de semana agora, a gente tem o término da quinta-feira, sexta-feira o dia inteiro, sábado e domingo. A gente vai estar pleiteando, a gente vai estar lutando, tentando fazer com que a gente não seja mais prejudicado do que a gente já vai ser. O nosso prejuízo já vai acontecer, já é claro. Só estamos tentando fazer com que sejamos o mínimo possível prejudicados. Alguém tem alguma pergunta? Como que vocês vão minimizar assim o prejuízo? A questão é o seguinte, qual que é o prejuízo dos alunos? O prejuízo dos alunos acontece basicamente de uma maneira só. Reprovação ou aprovação. É tudo vai resultar em alguma dessas coisas e é isso que a gente quer. Queremos todos nós ser aprovados nas matérias que nós fazemos, desde que mereçamos, certo? O que a gente vai tentar fazer para minimizar o nosso prejuízo? A gente vai conversar, a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente vai correr atrás de alguém ou de alguma coisa que nos dê esse amparo legal, ou então algum professor, algum diretor, algum coordenador que possa assinar e que isso tenha algum valor, de falar assim, ó, vocês não têm falta. É isso a princípio que a gente vai lutar. É para os professores que vão dar prova na semana que vem, que a gente possa chegar e conversar com eles e falar, pessoal, a prova está adiada. O nosso calendário ainda não foi suspenso, de fato não foi. Só que eu não vou vir para assistir metade das aulas. Eu não vou vir para assistir 3 matérias e fazer as outras 200 depois. Vocês concordam comigo? Sim. Pessoal, alguém aqui não apoia a greve estudantil? Por favor, é a hora de se manifestar. Viu, pessoal? Justificar essa atitude nossa. Mas como a gente vai justificar isso? É exatamente a questão que o Galdino colocou. A gente não pode ficar alheio à situação. A gente tem que se mostrar mais universitário ainda agora. Agora que é a situação da gente estar presente na universidade. Independente de não ter aula, são as aulas que estão sendo canceladas. Inclusive já conversei com a comissão de ética, as semanas acadêmicas, que são os eventos que estão acontecendo agora, vão continuar desenrolando. Até porque são eventos de extensão. É mais importante ainda que nós estejamos engajados nesses eventos, até porque para mostrar que a gente está preocupado com o desenvolvimento do curso, o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da universidade. Então é importante que a gente se coloque à disposição, dos diretórios centrais dos centros acadêmicos, para realmente a gente dar corpo à movimentação que está sendo organizada. A gente tem milhões de coisas para colocar em reivindicação. E para isso, a gente tem que estar presente. Eles não vão justificar a gente se estiver em casa, entendeu? O que é a intenção, e eu conversei diretamente com os professores que vão estar montando o planejamento das 8 semanas. Que a gente, logo na semana que vem, tenha um cronograma de atividades, para que os alunos estejam presentes, a gente discuta questões, montem realmente, estrutura ideias, para que realmente tenha um resultado específico e objetivo. Senão não vai ter sentido nenhum paralisação. Entendeu? A gente não está parando de bobo. A gente só está sendo prejudicado nesse sentido. A gente tem que buscar ferramentas, independente de não ter aula. A gente tem maneiras de estar se desenvolvendo. As semanas acadêmicas vão estar acontecendo, então vamos buscar estar presente nos eventos. Podemos desenvolver outros eventos? Podemos. A gente não pode sair do foco do curso. Porque se a greve acaba na outra semana, a gente vai estar perdida, não é férias, entendeu? A gente tem que estar se mantendo no foco. Precisa estudar para as disciplinas? Precisa, não é para deixar de estudar as disciplinas.
quer fazer grupo de estudo, pô, a biblioteca está aberta, vamos vir na biblioteca e estar estudando. Se o professor quiser justificar que o aluno está indo para aula, que está em casa, ele não tem justificativa. Ele vai passar lá na biblioteca e vai estar com os alunos, vai ver os alunos estudando lá. Ele vai ver os alunos se organizando aí em reunião, discutindo a situação da universidade, discutindo a universidade. Que isso a gente precisa fazer. A gente não está produzindo mão de obra, que a universidade não é feita para isso. A gente está produzindo cidadão. Independente de qualquer coisa, a gente está inserido numa sociedade. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que ser ferramenta ativa nesse processo e estar presente realmente para que isso tenha um efeito real. Né? A gente não Só pode antes do pessoal começar a debandar, gostaria de travar aqui o posicionamento do DCE. A questão é o seguinte. Como é que são garantir que todo mundo vai aderir? Os alunos estão em tecnologia, os outros cursos... Nós, dessa mesma maneira que estamos fazendo esse pessoal aqui, vai ter gente aqui de noite, vai ter gente panfletando, vai ter faixa lá na frente. Só vai funcionar se todo mundo participar. Só vai funcionar se todo mundo participar. Nem todos os alunos estão aqui presentes. Mas o convite foi feito a todos. É do mesmo jeito que nem todos os professores estavam presentes na reunião. Não vão aderir. A gente não pode pensar lá, nisso. votaram por todos, exatamente. O que cabe, só um pouquinho, Roberto. O que cabe é que vocês que estão aqui, que estão pegando a informação da maneira que ela quer ser passada, que vocês repassem dessa mesma maneira que vocês estão obtendo, de maneira clara, de maneira objetiva, tá certo? Eu sei que tem um pessoal que está filmando, muito bom mesmo, tem gente que está em casa, que vai poder assistir isso aqui, que vai poder ver o que é isso que a gente quer. O que eu digo é o seguinte, eu sei que é utopia eu chegar e falar assim, ó, segunda-feira começa, vamos fazer grupo de estudo, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pessoal que é de fora, tem custo estar em Ponta Grossa, vocês sabem disso. Pessoal que mora em cidade vizinha, que tem que ficar vindo e voltando todos os dias, isso acontece. Eu peço o seguinte, por favor, não esqueçam da sua faculdade, não esqueçam da nossa universidade, porque tudo que a gente for fazer, todos os nossos objetivos aqui, são objetivos em comum. Com todos, dá certo. Com metade, não vai rolar. Certo? Mais alguma consideração? Eu acho que, independente de qualquer coisa, pessoal, a construção da universidade, agora mais do que nunca, a gente está vendo que depende de quem? Depende dos alunos. Então, está tudo na nossa mão, a gente tem como ser agente de transformação na universidade. É possível fazer uma semana onde a gente vai estar mobilizado, vai estar proativo, desenvolvendo atividade mesmo, fazendo a universidade funcionar. Porque independente de qualquer coisa, a universidade, o fato de ter aula é uma das coisas que acontece dentro da universidade, entendeu? O pessoal vai estar aqui, tem gente que está desenvolvendo pesquisa, o pessoal continua aqui, tem gente que tem projeto, a Baja continua, os centros acadêmicos continuam ativos aí, ainda mais agora que a gente precisa estar mobilizado. Tem diversas atividades, inclusive da cidade, inclusive até um comentário que eu tinha feito lá dentro, a gente tem pautas, eu acho que é até interessante a gente inserir isso numa pauta, coloca como sugestão, a própria aviação Campos Gerais já está se colocando a posição de fazer uma greve agora, e essa passagem nossa aumentar para R$ 2,90. Agora, mais do que nunca, é importante que nós estejamos mobilizados e organizados. Temos como movimentar uma organização, se organizar e fazer algo com referência a isso? Temos. Porque agora, mais do que nunca, nós temos mais tempo ainda para estar se organizando para isso. Então, eu acho que é mais do que importante que a gente esteja unido e realmente demonstrando que a gente está preocupado com a situação, não só dos nossos cursos, mas da universidade como um todo e da cidade onde a gente está, entendeu? Uma coisa só, apenas uma coisa que eu garanto para vocês. Não vamos sair prejudicados mais do que deveríamos. Se for o caso, entraremos com recursos administrativos, vamos usar o direito a nosso favor, vamos utilizar toda a legislação possível, vamos pedir apoio para quem precisar, mas os alunos não vão ser prejudicados. Quem não vier, eu digo para vocês, faremos o possível e o impossível, mas não teremos falta. Não teremos falta, ninguém vai reprovar por causa disso. Ninguém vai reprovar porque professorzinho que já está na porra do teto salarial, que a greve não está nem aí, que não está nem aí para dinheiro a mais, porque faz o seu por fora, por causa... Nossa, que babando, galera. Faz parte. Só porque essa galera tá aí e não vai... E para eles a greve pouco importa, não é por causa da ineficiência deles, não é por causa da falta de vontade e a falta de coletividade deles, que a gente vai se prejudicar. Por que questão? Vamos pensar eticamente. Todo mundo parou. O Brasil parou. São 29 ou são 30 instituições em todo o Brasil que pararam, certo? É correto que um professor continue dando aula, continue com suas atividades totalmente normal e na hora de receber aquilo que a greve vai beneficiar,
não só o dinheiro, mas todo esse plano de carreira, tudo aquilo que foi discutido hoje, na hora de receber, quem deu aula recebe igual quem não deu. Quem estava ali militando, quem estava ali lutando, vai receber um aumento. Mas quem estava na sua cadeirinha só dando falta para os alunos que faltaram, também vai receber. Então isso, não estou falando em nome do DCE, não estou falando em nome de Ceará, não estou falando de ninguém. Isso se chama bom senso. É apenas bom senso que nós pedimos dos nossos professores. É apenas bom senso que nós pedimos dos nossos alunos e pedimos que os senhores não entrem nas salas de aula, não assistam aula, não colaborem para que os professores fiquem cada vez mais fortes. Se hoje à tarde todo mundo sair daqui e for para a sala de aula, o professor se acostuma. A greve deu início hoje e hoje já não vai ter efeito. Saiam daqui, façam atividade do seu campus, devolvam o livro à biblioteca, que agora paga multa só pelo banco. Façam as coisas que vocês têm que fazer aqui dentro e ó, casa, hoje e amanhã não venham. Segunda-feira começam toda uma atividade diferente. Começam reuniões, começam assembleias, começa tudo isso. Mas hoje e amanhã o que nós precisamos a princípio é enfraquecer a mentalidade dos professores que estarão aqui dando aula. Aí me perguntam, como com certeza a próxima vez que eu abrir pergunta alguém vai levantar a mão. Eu tenho prova amanhã. Estude e faça a prova, certo? Não vou dizer para vocês, não venha fazer a prova amanhã, não faça a prova hoje de tarde, porque isso não é razoável, isso não é o certo. E porque eu não sei se o quão vocês vão sair prejudicados. Nós precisamos de um tempo mínimo, a greve foi decidida agora, nós já estamos nos pronunciando. A gente precisa de um tempo mínimo para saber, para poder interagir com o pessoal e fazer tudo isso acontecer. Mais alguém tem alguma pergunta? Sim, pessoal, todos, mas eles querem cortar o curso técnico daqui para as instituições federais. E por isso não tem mais professores, tantos professores contratados. A maioria concursados, a maioria são contratados. E dos contratados, eles têm 30 dias que eles possam faltar. E eles podem ser demitidos por justa causa. Não precisa de parecer judicial, mas eles podem ser demitidos. E por isso, para os professores do técnico, vão dar aula e vão dar falta. Porque eles têm o direito deles, porque eles podem ser demitidos. Enfim, a gente tem como prejuízo também PSS, tem Enem, claro que é diferente. São greves diferentes, as greves das engenharias e as greves do técnico, tem que considerar isso. Claro que o técnico tem menos voz dentro, porque a universidade é focada nas engenharias, mas a gente também vai ser bem prejudicado, vocês não vão ter mais. Por exemplo, você falou que a engenharia tem pesquisa, tem projeto, e a aula é só uma das coisas, entendeu? Então não seria uma perda, mas pro técnico é só a aula, entendeu? O foco é a aula, não tem outra coisa, então a gente teria uma perda total de tempo. É que só nesse sentido, o que a gente está tentando colocar é porque a gente começar a pensar a universidade, independente de vocês serem técnicos, entendeu? Não é isso, nada impede de a gente começar a discutir a universidade em qualquer nível. E não é porque a gente não faz pesquisa que a gente não pode discutir outras questões. Agora é o momento da gente pensar politicamente que a gente está inserido numa sociedade onde não é um curso que você faz ou não é, tipo, é a diferencial de você ser um cidadão, entendeu? É a gente discutir isso. A instituição é uma só, mas os prejuízos são diferentes. Deixa eu lhe explicar então. Você viu, já viu esse informativo aqui? Então, isso aqui é uma garantia feita pela própria reitoria. Você acha que que o reitor ia dar a nota dele, que o reitor iria assegurar justamente isso? A reitoria da UTFPR assegura que os professores terão um tratamento isonômico durante a greve. Eles não iriam prejudicar tanto assim, ainda mais pelo fato do número de professores contratados ser tão grande. Ainda mais por esse fato, eles não iriam falar o negócio dizendo que não ia dar prejuízo, que os professores são livres para escolher, são livres para decidir, sendo que depois é todo mundo dar uma justa causa em massa. Isso não iria acontecer. O argumento dos professores é Professor te convence a vir para a aula. Ele vai falar aquilo que você não quer ouvir, justamente isso. Só uma questão que também tem que ficar bem claro, pessoal. O professor, e então os coordenadores também, eles têm que preservar a integridade deles. Eles não vão chegar todos e falarem, eu não vou dar aula, eu não vou dar prova. Exatamente. Entendeu? Porque o que acontece? Eles têm que preservar o que é deles, entendeu? O que a gente tem que preservar? O que é nosso. E o que é nosso, o que é direito nosso, é de que se a gente não... A gente é o cliente. Se a gente não vier para aula, não tem aula. Simplesmente. E o professor, e isso entendam,
como a maioria vai ter esse bom senso de analisar, de que os alunos não estão parando sem motivo nenhum, entendeu? A gente está parado porque a universidade não está funcionando, não tem aula. É greve, não existe um meio termo dessa situação. E o... Só a sensação que apaga. Calma. Só Exato. falar aqui, assim, eu conversei com um professor que já trabalhou, ele já estudou em Universidade Federal, ele já passou, em toda a graduação dele, ele passou por greves. Assim, nós somos alunos, somos, vamos dizer assim, o lado mais fraco. A corda vai estourar para o nosso lado. Só que no caso de, por exemplo, a gente tem aqui os professores com uma causa nobre e os alunos também com uma causa nobre, a justiça acaba pendendo ao nosso lado, eles não deixam que a gente se ferre. Ou seja, todas essas faltas que podem ser dadas para qualquer pessoa, elas podem muito facilmente, pela justiça estar do nosso lado, elas podem ser abonadas, elas podem ser canceladas, vamos dizer assim, logo depois do final dessa greve, tanto dos alunos quanto dos professores. A gente não pode, mesmo falando judicialmente, a gente não pode ser prejudicado, porque a gente está lutando por uma causa tão nobre quanto os professores. Mas para acontecer tem que procurar que aconteça isso. Isso que aconteça ao final da greve. Exato, só que o que tem que ficar bem claro, a gente não pode ter medo. Que tipo isso, a última coisa que a gente tem que ter é medo, E é entendeu? a primeira coisa que eles querem que aconteça. Exato, porque tipo, todo mundo vai fazer pressão psicológica. Medo se chama assédio moral. Se o professor chegar pra você e falar assim, ô, se você não for na minha aula, você tá reprovado, garoto. Você vai, é lógico que você vai, ninguém quer ser reprovado aqui. Eu tô aqui desde 2008 e faz uma cara e ainda falta um monte. Você acha que eu quero reprovar de novo? Lógico que não. Ô, tem matéria que eu tô fazendo pela 5ª vez. E minha professora falou, eu não vou parar de dar aula. E aí? Eu vou ter que vir pra matéria... Tem um motivo enorme. É a 5ª vez que eu tô fazendo a disciplina. E tô quase reprovando por falta. Calma, filho. Pessoal, tipo, eu acho que independente de qualquer coisa, a situação é diferente de qualquer outra, entendeu? A gente tem que pensar que o que é? É uma causa maior, a gente não tá brigando. É pensar realmente a universidade. Não é porque o meu é mais importante do que... Não, é coletivo, entendeu? É pensamento coletivo, a gente tá inserido numa universidade. Se a gente não pensar assim, cara, a gente não sai do lugar. Você tem ideia de ir pra rua, assim, mexer com político? Não, eu não digo ir pra rua, afinal é o seguinte. Vamos entrar num acordo aqui. A greve que foi estabelecida hoje não é pica nossa. Isso é problema dos professores e são eles que estão brigando. Nós vamos apoiar. Eu vos pergunto, eu não posso decidir por todos nós. Exato. Certo? Da maneira clássica de erguer um braço, não erga uns 2, senão eu vou contar 2. Mentira, eu nem vou contar, só quero saber se tá, galera. Pessoal, vocês concordam? Pense o seguinte, não estou falando, a discordância a respeito da greve dos professores não vai fazer ela acabar. Certo? A greve dos professores é fato e já se teve início, não tem um término. O que nós queremos é o seguinte, se a faculdade parar 100%, se as aulas pararem 100%, a chance de que sejamos atendidos anteriormente é maior. Se ficar metade da galera vindo pra aula e metade da galera em casa, não adianta de nada. Por quê? Vão só deixar a galera reprovar e acabou. Tira, faz a seleção natural das coisas e acabou. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês concordam, vocês que conheceram, vocês que viram, que presenciaram todos os argumentos e tudo que os professores falaram, alguém aqui concorda que eles têm um motivo suficiente para entrar em greve? Tem que perguntar quem discorda. Alguém discorda? Alguém aqui discorda que necessitamos dar início a uma greve estudantil? Discorda? Por favor. Argumento. Por que você discorda, coração? Todos os olhos. Deixa eu falar. Pode, claro. Eu vou repassar porque ela tem uma baixa. Eu acho que vocês têm que, antes de falar para todo mundo fazer uma greve, conversar com os professores e passar certeza que não vai ter problema.
Sim. A questão é o seguinte, a gente já... então, ela falou pra mim o seguinte, ela falou que antes da gente começar a pensar em fazer uma greve, a gente deveria conversar com os professores e ter certeza que isso não vai dar problema. A gente já conversou. Quem estava lá, sabe, eu pedi especificamente que uma pessoa falasse isso. E ela me deu uma resposta contrária. Então, não ter problema. Se não tivesse problema, não tinha pra que eu estar falando isso pra vocês. Se fosse uma coisa que todos os professores concordassem e ninguém viesse dar aula, que de fato não fôssemos ter problema, não precisava eu estar falando isso aqui. Não precisava de greve estudantil, não precisava de nada. Aí sim, cada um ia para sua residência e todos poderíamos ficar felizes até dormindo 5 horas da manhã, acordando meio-dia. A questão, o que tem que ficar bem claro também, pessoal. Se fosse tudo bem fácil... Exatamente isso, só para não ir embora sem a resposta dela. Nós faremos o possível e beiraremos as margens do impossível